Olá pessoal, tudo certinho? Espero que todos estejam bem, né? Chegou o inverno aí, as temperaturas mais baixas, período extremamente adequado, né, para a gente ficar bem reservado no conforto do nosso lar. E nada melhor do que estar em casa e poder praticar uma atividade física junto com nossos familiares. Então nós estamos aqui de novo, né, para trazer mais uma aula para vocês, mais um treino, né, de funcional, assim como foi o primeiro treino já enviado para vocês. Então, a gente espera que vocês estejam gostando desses materiais que estão sendo enviados para vocês e não esqueçam, né, de participar, né, realizar as atividades que estão sendo propostas através de vídeos e não deixe de fazer o seu comentário lá ao final do vídeo para que a gente possa então estar tendo algum tipo de monitoramento e avaliação do material que está sendo produzido para vocês, certo? Lembrando também, né, que é bem importante a gente tomar alguns tipos de cuidados com relação à preparação do ambiente para a realização dessas atividades que estão sendo enviadas para vocês, né, porque como são exercícios para a gente fazer em casa, né, a gente precisa adaptar o local onde a gente vai fazer esse exercício. Então a gente vai escolher um dos cômodos da nossa residência que seja o mais adequado para que a gente possa realizar essa atividade. E o tipo de moradia que a gente tem, né, a gente tem condições melhores, né, ou piores. Algumas pessoas moram em casas grandes que possuem garagem, né, e eventualmente podem estar utilizando esse espaço sem que nada ao redor ali possa atrapalhar o exercício. Outras pessoas que moram em residências menores ou até mesmo apartamentos, né, que possuem de menores condições de espaço físico, vão ter que fazer maiores adaptações, como é o meu caso. Eu moro num apartamento, né, onde eu não tenho uma garagem anexa ao apartamento, então as atividades que eu gravo para vocês são dentro do meu apartamento, então eu preciso organizar o espaço aqui, né, arredar sofá, arredar armários, arredar poltronas, né, para que eu possa então ter uma condição de estar fazendo os exercícios que eu estou mostrando para vocês. Então, a minha recomendação é essa, que vocês, ao definirem qual o cômodo da casa que vocês vão fazer essa atividade, que vocês tomem cuidado, né, para que se precisar movimentar algum móvel, né, que faça isso com cuidado, né, para que não haja nenhum tipo de risco desse móvel ficar mal posicionado, mal equilibrado e porventura venha a cair, né, e se danificar ou até mesmo causar algum tipo de lesão em vocês. Então, essa é a dica, né, que vocês cuidem ao preparar o local para que vocês vão fazer a atividade, certo? Todos prontos? Vamos lá? Vamos se ajeitar, vamos arrumar a sala, vamos arrumar o quarto, vamos acertar a garagem, seja lá o cômodo que você escolheu para fazer o treino de hoje e vamos tocar ficha, certo? E aí pessoal, já organizaram o espaço de vocês aí? Eu já organizei o meu aqui, já arredei o meu sofá, já arredei a poltrona, roubei o espaço da minha bicicleta e aí estou com um espaço adequado aqui, né, para fazer então a demonstração dos exercícios que a gente vai estar utilizando no treino de hoje, certo? Vamos começar então com o aquecimento, né? E para o aquecimento a gente vai utilizar alguns exercícios que a gente já trabalhou no último treino lá, tá? Então o nosso aquecimento ele vai ser composto por apoio, agachamento e polichinelo, certo? Depois vocês vão poder acompanhar, né, no protocolo, né, que vai estar também sendo apresentado durante esse vídeo, o protocolo com certinho com as séries e repetições que vocês vão ter que estar executando. Mas nosso aquecimento vai ser composto de 3 séries, né, de 5 apoios, 10 agachamentos e 15 polichinelos, certo? Então como é que a gente vai fazer? O primeiro exercício que a gente vai fazer para o nosso aquecimento é o apoio. Lembrando que na última aula a gente executou esse movimento, né, e ele foi completamente dissecado para vocês. Então vocês vão utilizar aquele conhecimento da aula passada para fazer então o primeiro exercício de aquecimento do treino de hoje, tá? Lembrando, né, que os braços devem ficar alinhados com o ombro e no movimento de flexão ou no movimento de baixar, os nossos braços devem ficar 45 graus com o nosso tronco,
certo? Então a gente faz o movimento, ok? Se porventura ficar apoiado nos pés, ficar muito peso para nós executar o movimento, a gente vai então flexionar o nosso joelho e vai fazer o movimento, né? Ao invés de estar apoiado no pé, apoiado no joelho. E aí a gente vai proceder com o movimento, certo? O segundo movimento que a gente vai usar para o nosso aquecimento, então, vai ser o agachamento, né? Lembrando que a gente vai ficar nesta posição aqui, pés alinhados um pouquinho mais largo que a linha do nosso ombro, certo? Vai botar o nosso pé, a ponta do nosso pé posicionada um pouquinho para fora, né? Se nós ficarmos com dúvida, a gente pode consultar então o tutorial do treino passado, para a gente ver bem detalhadamente como é que foi feita a explicação. Então a gente vai ficar posicionado assim e vai fazer um movimento de agachar como se a gente fosse sentar mesmo, utilizando sempre a maior amplitude possível, conforme já foi orientado para vocês. Lembrando, né, que o joelho de vocês não pode rodar para dentro. Este movimento aqui, ele não pode acontecer. O movimento tem que ser este aqui, certo? Então a gente vai fazer este agachamento como segundo movimento do nosso aquecimento, certo? Depois que a gente fizer então os agachamentos, a gente vai passar para o terceiro e último movimento do agachamento, que é o polichinelo, que também foi explicado no último vídeo. A gente fica parado nesta posição neutra, né? Faz a elevação dos braços e o afastamento das pernas, tocando com as mãos em cima da cabeça e retornando a esta posição inicial. Cada vez que a gente faz este movimento, a gente conta uma repetição. E a gente vai então fazer o movimento assim, certo? Então esses serão os 3 exercícios que vão fazer parte do nosso aquecimento. Então vocês vão observar a execução de acordo com o protocolo, né, das 3 séries de 5, 10 e 15 repetições e vão assim realizar o aquecimento de vocês, certo? Vamos lá então, pessoal? Vamos dar sequência ao nosso treino de hoje? Depois de termos feito um aquecimento, né, preparado o nosso corpo, preparado nossos músculos para os exercícios que virão na sequência, é hora da gente fazer o nosso set de core ou set abdominal, tá? No set abdominal de hoje, então a gente vai utilizar 2 exercícios, né? Sendo um deles a prancha, que vocês já realizaram no último treino, e o outro vai ser o abdominal crunch, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Mas antes, a gente vai relembrar, obviamente, né, como se realiza a prancha. E se ainda restar alguma dúvida com relação à realização desse movimento, a gente pode então consultar, né, o vídeo da aula anterior para melhores esclarecimentos. Mas lembrando para vocês, né, a prancha alta é um movimento que se realiza exatamente como se eu estivesse na posição inicial para a realização de um apoio, né, que vocês também aprenderam no último treino. Então eu vou ficar posicionado exatamente assim, tá? Os meus braços alinhados com o meu ombro, minhas mãos completamente apoiadas no solo, meu corpo completamente estendido e os meus pés também apoiados no chão e unidos um com o outro, certo? E eu vou ficar com o meu quadril estabilizado assim como está o meu, certo? 2 observações importantes, além dessa descrição da posição que a gente deve manter, a gente deve tomar cuidado para não deixar o nosso quadril cair, porque é errado, né? Isso não faz parte do movimento de prancha, e também não fazer uma compensação jogando o quadril para cima, certo? O movimento deve ser exatamente assim. O nosso quadril deve estar alinhado e a força do movimento sustentada pela musculatura do nosso core, certo? Esta então é a prancha alta, um dos movimentos que a gente vai usar no nosso set abdominal de hoje. O próximo movimento que a gente vai usar no set abdominal de hoje é o abdominal crunch. Como é que a gente realiza esse abdominal? A gente vai ficar posicionado, deitado no solo, né? Com as costas
bem apoiadas, a lombar completamente, né, apoiada no solo, não pode ficar nenhum espaço entre a nossa lombar e o solo, nossas pernas flexionadas, né, assim como estão as minhas, em uma distância onde eu consiga garantir que o meu pé está completamente apoiado no solo, né? Quanto mais distante estiver do meu corpo, mais difícil fica de eu estar com o pé todo apoiado no solo. Então, o nosso parâmetro, né, de distância do calcanhar para o glúteo deve ser baseado nessa referência, enquanto eu ainda consigo ficar com meus pés apoiados no chão. Aí eu vou deitar o meu corpo todo no chão, né? Vou apoiar a minha mão atrás, ao lado das minhas orelhas, né? Se alguém desejar pode fazer com a mão aqui, não tem nenhum tipo de problema, né? Mas aqui fica mais tranquilo para a gente se equilibrar e ter uma referência. E o nosso movimento então é de imaginar que nós somos um tapete e que nós vamos nos enrolar, certo? E aí eu vou fazer este movimento aqui. E vou retornar à posição inicial. Por que eu digo que nós devemos imaginar que nós somos um tapete e que nós vamos nos enrolar? Porque o movimento ele deve durar o tanto quanto a minha coluna tem capacidade de se flexionar através da tração da minha musculatura abdominal. Para este exercício eu não preciso tirar as minhas costas do solo, a minha lombar do solo. Por isso que eu digo, a gente se enrola como se fosse um tapete até o limite articular. Quando a gente sente que a articulação, que o movimento travou, é porque o abdômen já fez toda a força que podia para trazer o nosso tronco. A partir daí, a gente vai usar outras musculaturas, né, acessórias para o movimento, que não são as que a gente quer utilizar nesse momento. Então, o movimento começa e termina somente com a força do músculo do abdômen. Então, a gente vai fazer exatamente assim. A gente se enrola e a gente volta. A gente se enrola e a gente volta, tá? Só para eu mostrar para vocês que eu posso fazer esse exercício como se fosse um abdominal remador, por exemplo, né? Que eu faria este movimento aqui, tá? Isto não é errado. Esse não é o movimento que a gente quer fazer, mas ele também existe. Este abdominal que eu estou mostrando para vocês, o crunch, a gente não tira as costas do solo, tá? É simplesmente essa é a definição que tem que ficar. Existe a possibilidade do abdominal remador, onde a gente tira todas as costas do solo? Existe. Mas no movimento que a gente vai fazer hoje, ele não é necessário e não é desejado, certo? Repetindo então. Flexiona, volta. Flexiona, volta. Flexiona e volta. E faz o número de repetições conforme está descrito no protocolo. Então, realizando os movimentos de prancha e abdominal crunch, a gente vai realizar o nosso set abdominal, certo? Vamos lá então, pessoal. Depois do nosso set abdominal, é hora do nosso set principal, certo? Nós vamos realizar o set principal hoje, novamente, com 4 exercícios, né? Sendo eles realizados um para membros inferiores e outro para os membros superiores, certo? Para um dos movimentos que a gente vai realizar hoje, né, de membros superiores, a gente vai precisar, né, de um bloquinho, de um morrinho de livros que vocês vão pegar lá na biblioteca de vocês, que podem ser os livros da escola e outros livros de literatura que vocês tenham aí disponíveis na casa de vocês, tá? Só um detalhe importante é que vocês precisam garantir que esses 2 montinhos de livro, né, eles tenham exatamente a mesma altura, exatamente como estão esses aqui. Por quê? Porque a gente vai utilizar eles para apoiar as mãos, para fazer o movimento, né, e eles precisam estar da mesma altura para que a gente possa distribuir o peso nos nossos braços de forma igual. Senão a gente vai estar realizando o exercício de forma ineficiente e ainda com riscos de se lesionar, certo? Então, vocês vão separar lá 2 montinhos de livro que tenham exatamente a mesma altura, certo?
Se porventura não conseguir, então é preferível que vocês utilizem, façam um exercício sem a utilização destes implementos aqui, certo? Mas daqui a pouco a gente vai conversar sobre como utilizar eles, certo? Agora a gente vai fazer o primeiro movimento, né, da nossa série principal de hoje. Lembrando que a nossa série principal de hoje a gente vai ter o agachamento a fundo, a gente vai ter o apoio com as mãos na posição diamante, a gente vai ter a flexão nórdica e a gente vai ter então o apoio inclinado, que é o movimento que a gente vai precisar dos montinhos de livro ali, certo? O primeiro exercício que a gente vai fazer então é o agachamento a fundo, e esse exercício ele deve ser realizado assim: vocês vão estar nesta posição neutra como eu estou agora, vocês vão levar uma das pernas dos pés de vocês para frente e o outro pé vai ficar atrás, certo? Detalhe importante, para vocês realizarem esse movimento estando com o corpo de vocês equilibrado, assim como está o meu, né? Eu estou estabilizado, vocês precisam ficar com uma perna posicionada basicamente diagonal à outra. Então vocês vão estabelecer ali no piso, no chão da casa de vocês uma linha, vão colocar o pé de um lado desta linha e a perna de trás, o pé vai estar do outro, para garantir que quando vocês façam o movimento de agachar, assim como eu estou fazendo, vocês mantenham o equilíbrio, certo? Porque se vocês estiverem com um pé alinhado com o outro, como eu estou aqui agora, vê se não parece que eu estou em cima de uma prancha. Sim, né? Porque eu estou desequilibrado, certo? Então, este movimento vocês precisam estar equilibrados, e para vocês se equilibrarem, vocês vão ter que colocar um pé, né? A posição de um pé diagonal ao outro, certo? Então vamos lá, só para reforçar, faço a posição, agacho, subo, tá? O meu joelho da perna de trás, ele não necessariamente ele precisa tocar no solo, né? Eu posso agachar até um pouquinho antes, né? Para não se encostar no chão, não tem problema, tá? E aí eu faço isso com a perna direita na frente, e aí eu inverto, né? Lembrando de colocar um pé diagonal ao outro, e faço o movimento novamente com a perna esquerda, certo? E vocês vão fazer isso de acordo com o que está descrito aí no protocolo, 5 repetições para cada lado, certo? Mais um detalhe importante, e agora eu vou fazer de lado, né, para que vocês possam observar, é o posicionamento do joelho da perna da frente, certo? Quando eu estiver na fase descendente do meu movimento, né, a minha perna da frente tem que estar formando um ângulo de 90 graus, ou seja, eu preciso estar com ela assim, certo? Ó, quando eu estou embaixo, né, na fase descendente do movimento, minha perna tem que estar a 90 graus para que o meu movimento esteja sendo realizado de forma correta e para que esse afastamento aqui também esteja correto. Se acontecer de o meu joelho se projetar para frente, assim como estou agora, o movimento está errado. Ele está sendo ineficiente e está trazendo riscos para a minha integridade física, certo? Então, lembrando que no movimento, na fase descendente do movimento, minha perna da frente tem que estar formando um ângulo de 90 graus, certo? Este então é o agachamento a fundo, o primeiro exercício da série de hoje. Depois a gente vai para o segundo exercício, que é o apoio com as mãos na posição diamante, certo? É um apoio, é uma variação do apoio, né? Visto que eu falei para vocês na aula passada que a gente fez o apoio na posição neutra, né? Ou que a gente chama, e ele existe em algumas variações, sendo que dessas a gente vai utilizar uma hoje, certo? Então, o apoio na posição, com as mãos na posição diamante é porque para sustentar o peso do nosso corpo, a gente vai colocar as mãos no solo, formando uma figura como se fosse um diamante. Tá? Eu vou aproximar aqui para vocês e mostrar como fica o posicionamento da nossa mão no solo, certo? Nossas mãos formam uma base, né?
e a base que a gente vai estar formando vai estar fazendo exatamente esta figura geométrica. Então, a partir disto, a gente faz o movimento usando todos os pré-requisitos que a gente já havia utilizado na aula anterior, no treino anterior, para a realização do apoio. Então vamos lá, eu vou fazer este movimento de lado aqui para vocês poderem observar, né? Ó, tô com as mãos posicionadas, formando esta figura chamada diamante, e aí eu vou fazer o movimento de baixar e subir, ou de flexionar e estender, flexionar e estender, certo? Se, novamente eu vou dizer, se ficar pesado demais o nosso corpo, né, para a realização do movimento apoiado nos pés, a gente flexiona os joelhos e traz o apoio do pé para o joelho e vai lá e faz o movimento. Vai lá e faz o movimento, certo? Esta variação do apoio tem por objetivo forçar mais a musculatura do nosso tríceps, tá? Então esta variação nos permite dar um foco em uma musculatura, né, específica, que neste caso é o músculo do tríceps, tá? Então este é o apoio na posição diamante. Vamos lá então, o terceiro movimento do treino de hoje é a flexão nórdica. Como é que vocês vão realizar a flexão nórdica? Vocês vão precisar, né, pegar uma toalhinha para apoiar o joelho de vocês, ou uma almofada, enfim, se porventura alguém já estiver utilizando um colchonete, não vai precisar, porque então vai estar já com o seu joelhinho protegido, tá? A ideia da toalha é exatamente essa. Vocês vão se posicionar assim como eu estou, né? Perna, joelho apoiado no chão, perna estendida, os pés unidos lá atrás e o tronco de vocês retinho assim como está o meu. A perna de vocês entre a coxa e a perna, entre a parte de trás da coxa e a panturrilha de vocês, vai estar formando um ângulo de 90 graus. E aí vocês vão apoiar a mão no ombro e vão realizar o movimento inclinando o corpo para trás, sustentando o peso do corpo. Então vocês vão fazer este movimento aqui, certo? Não é deixar o corpo para ir para trás, é inclinar o corpo para trás, sustentando o peso dele. Assim vocês vão estar fazendo força, né, com os músculos anteriores da coxa, certo? Então, vocês se posicionam assim, né, partem de um ângulo de 90 graus até um ângulo de mais ou menos 45 graus. E aí, voltam à posição inicial, tá? Detalhes importantes. Vocês não devem realizar... Ó, o movimento não é esse. Não sento no calcanhar, porque senão não vai ter efetividade nenhuma neste movimento, certo? Então, o movimento não é sentar no calcanhar e eu não atiro o meu corpo para trás, certo? Porque senão eu vou estar forçando a minha coluna lombar, certo? O movimento, para ser realizado com eficiência e segurança, ele precisa ser realizado exatamente assim. Eu inclinar o meu tronco para trás, sustentando o peso do meu corpo com a musculatura anterior da minha coxa, certo? Sem movimentar a minha coluna e também não sentar, certo? Neste movimento de sentar não existe nenhum risco, mas também não existe nenhuma eficiência, tá? O movimento ele está sendo ineficiente muscularmente. E eu jogando meu tronco para trás, né? Eu estou, além de fazendo o exercício ser ineficiente, eu estou colocando tanto a minha coluna lombar quanto meus próprios músculos em risco, certo? Então esta é a flexão nórdica, o terceiro exercício do nosso protocolo de treino de hoje. O último exercício, então, que a gente vai realizar no treino de hoje, lembrando que os exercícios devem ser feitos no número de repetições e séries de acordo com o protocolo que vocês vão estar vendo aí ao lado do vídeo. Agora então a gente vai fazer o último exercício, né? Que é o apoio inclinado. Por que inclinado? Porque a partir do uso
desses dois montinhos de livros, a gente vai então estar em uma posição mais inclinada. Só para vocês terem ideia, se eu ficasse assim, né, eu estaria fazendo um apoio normal. Como eu vou me apoiar nos livros, o meu corpo está um pouco mais inclinado que o normal, certo? Então, por isso, este apoio, a gente vai chamar ele de apoio inclinado, certo? Lembrando que a gente deve obedecer os mesmos requisitos, né, do apoio normal, que a gente viu no último treino, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida e quiserem alguma informação mais detalhada do movimento, vocês podem também retornar no vídeo do treino 1, que vocês vão ter informações bem especificadas. Mas as mais importantes para esse movimento são essas. Eu vou primeiro, né, garantir que os dois montinhos de livro, as duas montanhas de livros, estejam de igual tamanho, tá? Reforço que se porventura alguém não conseguir que os tamanhos dos livros, né, para fazer os morrinhos que se encaixem, não permita que o livro fique do mesmo tamanho, melhor fazer então só no chão, tá? Não usem aí o implemento como uma ferramenta para realizar o exercício, tá? Pensando que a gente conseguiu então lá o morrinho de livros, duas montanhas de livro, a gente vai então se apoiar como se a gente fosse fazer, né, o apoio normal, só que a gente está estabilizado nessa plataforma de livros, e aí a gente vai realizar o movimento de flexão até o tronco da gente ficar, né, entre esses dois blocos de livros, né? E aí a gente faz a flexão e a gente faz a extensão. A gente faz a flexão e a gente faz a extensão, certo? Lembrando para vocês do alinhamento do braço em relação ao ombro, conforme vocês já aprenderam lá no exercício anterior, do apoio do treino anterior, e que quando vocês estiverem finalizando a fase descendente, que o braço de vocês esteja formando um ângulo de 90 graus com o tronco de vocês, tá? O movimento não pode ser com o braço de vocês se projetando para fora, tá? Não pode acontecer isso aqui, certo? O movimento de vocês, para ser eficiente e seguro, ele tem que ser assim, certo? Quando o meu corpo estiver lá embaixo, entre os livros, o meu braço vai estar formando um ângulo de 45 graus com o meu tronco. Ok? Esses então são os 4 exercícios que a gente vai realizar no treino de hoje. Feito então, pessoal, esse é o nosso treino de hoje, né? Espero que vocês curtam o treino, que vocês aproveitem esse momento para realizar essas atividades físicas junto com seus familiares. Não esqueçam de levar em consideração os pré-requisitos que a gente tem orientado vocês ao longo dos vídeos, né? Que é para cuidar com relação à preparação do ambiente, para que ele fique seguro, né? Para que nada de mal possa acontecer, não estragar nada dentro da residência de vocês, nem vocês porventura se machucarem com a queda de algum móvel, alguma coisa que possa estar fora de lugar. E que também vocês observem, né, atentamente a forma de realização dos exercícios, para que ele não seja realizado de forma ineficiente, né, nem que traga riscos físicos para vocês. Certo? Desejo a todos vocês um bom treino, né? Não deixe de deixar o seu comentário lá para nós, para que a gente possa estar avaliando e acompanhando, né, a participação de vocês, e nos encontramos no próximo treino, certo? Valeu aí, pessoal!